Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre a história da Igreja hoje. O que é dogma? A palavra dogma vem do grego e significa opinião, princípio ou aquilo que se acredita ser verdade. Ou seja, os dogmas eles são os princípios básicos que no nosso contexto são o ponto de partida para a nossa fé. É a partir dos dogmas que a gente compreende muitas coisas, que a gente entende muitas coisas. E a Igreja Católica utilizou-se de verdades de fé, são verdades de fé os dogmas, que se encontram na Bíblia ou também em fatos narrados que foram consequências daquilo que está na palavra de Deus. Então, para que a gente não se ludibriasse por outras coisas, para que a gente não tivesse dúvida em relação a muitas coisas, a Igreja Católica colocou como verdade de fé muitas coisas. E a Igreja confirmou, ou seja, se a Igreja confirmou algum fato, se a Igreja diz que é verdade, nós não temos poder nenhum, autoridade nenhuma para dizer que não é. Se a Igreja disse que é porque é. É porque o Espírito Santo disse, o Espírito Santo mostrou e também muitos estudos foram realizados para isso. Não foi algo assim de repente, não. Houve muito estudo, houve muita oração, houve muitas coisas para que os dogmas eles fossem declarados pela Igreja. Então nós não temos poder nenhum, se nós se dizemos católicos, de duvidar aquilo que a Igreja confirma, de duvidar daquilo que é verdade de fé. E a Igreja, durante esses 2000 anos, a Igreja colocou como muitas coisas para a gente. E eu vou citar alguns que são os mais importantes, alguns dos dogmas que são os mais importantes. A existência de Deus, a Santíssima Trindade, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. A Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, a Virgindade Perpétua de Maria. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo imediata e pessoalmente o primado de jurisdição. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex-cátedra. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes, o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Essas são verdades de fé, então que em nenhum momento a gente duvide, que em nenhum momento a gente questione. Se a Igreja diz que é porque é. E nós temos que crer, nós temos que acreditar e seguir, porque a Igreja é santa. E nós não temos autoridade nenhuma, nós não somos nada. A Igreja existe há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos, a Igreja estuda, a Igreja tem oração, a Igreja tem muitas coisas que nós não temos. Então que nós possamos crer e acreditar e estudar, porque assim a gente vai amar cada vez mais essa Igreja. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.